Os irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor nessa noite pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, você que trouxe, e abra ela no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 15, e é o versículo de número 32. Mateus, capítulo 15, versículo de número 32. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar nessa casa de oração, a missionária, que muita humildade recebeu o nosso WhatsApp ali, para me tentar levar ela ali na nossa igreja, numa festividade ali, e não vai dar certo, né, missionário? Em nome de Jesus. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Missão, em Goianira, presido um pequeno campo ali, pela graça de Deus, e nós estamos muito alegres. Deixei ali o meu rebanho, e eu vim aqui, porque o Espírito Santo de Deus, irmão, é muito difícil eu sair da minha igreja, mas quando o Espírito Santo de Deus, ele fala, vai, eu tenho que obedecer à voz dele. Eu disse, tudo bem, Senhor. E eu estava falando para minha esposa, amor do céu, os irmãos estão lá, deixa o povo lá, vai fazer a obra de Deus. Meu Deus, mas estou feliz de estar aqui para anunciar as boas novas do Evangelho. Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 32. Quem encontrou, diga eu achei. Quem não encontrou, diga eu vou ler mais um pouquinho de Bíblia. Todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. E chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, onde haverá no deserto tantos pães, para saciar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graça, partiu, e deu aos seus discípulos, e este ao povo. Todos comeram, se fartaram, e do que sobrou, recolheu 7 cestos cheios. Até aí, coloque a sua Bíblia sobre o banco, e vamos orar. Senhor, quero te dar graça por essa palavra nessa noite. Tributamos o Senhor a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Jesus, como é de costume, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Quando o Senhor fala, nós entendemos e nós queremos te obedecer. Senhor, que enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, que o Senhor possa quebrantar os corações como uma terra boa a receber a boa semente, e que essa terra venha frutificar. Jesus, fala com essa criança, com esse irmão, com essa irmã, fala com esse jovem, com essa moça e com esse rapaz. Fala como o Senhor falava no tempo antigo. Fala, Jesus, suavemente, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, é o que nós oramos nesta noite, no nome de Jesus. Sente dando glória a Deus. Queridos, a narrativa bíblica que acabamos de ler se trata da segunda multiplicação de pães e peixes que Jesus vai realizar em seu ministério. Essa segunda multiplicação, o Senhor vai realizá-la no deserto. E Jesus tem algumas coisas que ele se utiliza para realizar esse milagre no meio do deserto. E quando eu orava a Deus para trazer uma mensagem nessa noite, o Espírito Santo de Deus disse ao meu coração, diga à igreja que ali está, que eu consigo e eu posso dar e produzir banquetes no meio do deserto para aqueles que ainda têm fé e aqueles que ainda acreditam. Você deu um glória a Deus meio engasgado, eu vou te explicar. Nessa noite nós iremos falar de
um segredo para viver milagre no meio do deserto. Quando nós falamos de deserto, no meio do nosso jargão de crente, quando nós falamos que eu ligo para o irmão, falo, irmão, como é que o senhor está? E ele imediatamente me responde dizendo, pastor, eu estou no deserto. Logo nós entendemos que na nossa conversa de servos do Senhor, deserto é sinônimo de luta, de dificuldade, de provação. Quem nunca, numa conversa com o irmão, nunca disse que estava passando por um deserto? E nós aprendemos no meio da nossa trajetória que vitória é só depois do deserto. Vitória é só depois que acabar o deserto. Mas o Espírito Santo de Deus disse para mim, Igor, tem gente que vai viver vitória no meio do deserto, no fim do deserto, mas tem pessoas aqui nessa noite que precisa viver vitória, não é no fim do deserto, é no meio dele, porque se esperar o deserto passar, vai morrer. Tem gente que está passando tanta luta, tanta dificuldade, que já não aguenta mais esperar, que já não aguenta mais dizer, Deus, eu não suporto mais o tempo de provação. E eu vim pregar para você aqui nessa noite, eu vim dizer para você que já não aguenta mais esperar, que ainda há uma solução para você no meio desse deserto, que ainda há um Deus que olhou para você nessa noite dizendo, eu não preciso te tirar do deserto, eu posso te fazer viver coisas extraordinárias no meio dessa luta, no meio desse problema. Eita, Jesus. Jesus está com seus discípulos e ele vai entrar no meio do deserto com a multidão, e o texto vai dizer que Jesus está fazendo um culto, e o culto de Jesus é um culto interessante, porque não conseguimos ou não conseguiríamos estar num culto de Jesus parado. O culto de Jesus era movido por glória a Deus e aleluia, tá? O culto de Jesus era movido por esse negócio que a gente gosta de dar quando a palavra fala no nosso coração. E esse culto que Jesus está realizando, o evangelista Marcos diz bem claro que começou a acontecer muitos milagres. O povo ficou horrorizado com tanto milagre que estava acontecendo. O surdo ouvindo, o cego vendo, o paralítico andando, o povo dando glória. E o culto não vai terminar, o culto não vai ser um culto de 1h30. O culto não vai ser um culto de 2 horas, não vai ser um culto de 5 horas. O culto vai ser 3 dias de culto. 3 dias em que Jesus está fazendo milagre. E eu não consigo ver um culto parado, eu não consigo ver um culto, sabe aquele culto enxaguado, eu não consigo ver esse culto. Porque quem está ministrando é o autor da vida. Quem está ministrando é a própria palavra, falando da palavra. Elebaraçai onde é minácia. Quem está pregando nesse culto é ele, aquele que o evangelista João escreveu dizendo, e a palavra se fez carne e andou entre vós. É ele que está pregando, é ele que está distribuindo oportunidade, e a oportunidade daquele culto era uma oportunidade um pouco diferente. Não era a irmã vai cantar, não. A oportunidade era, olha o mudo falando, olha o cego enxergando, olha o paralítico andando. Essa era a oportunidade que tinha no culto de Jesus Cristo. Era um culto meio movimentado, um culto meio violento. Passa-se o primeiro dia do culto e o povo está dando glória. Passa o segundo dia, o povo está dando glória, ninguém vai embora. Terceiro dia, e o povo está dizendo glória a Deus. Mas Jesus conhece o profundo da alma do homem. E quando o culto encerra, Jesus chama os discípulos e põe nas mãos deles um problema muito grande. Porque Jesus chama os discípulos e olha, eu quero alimentar essa multidão. Eu quero dar alimento para esse povo. Eu quero saciar a fome deles. Eu não posso despedi-los de mão vazia. Eu não posso despedi-los com o estômago vazio, porque se eles saírem agora do ponto que eles estão, eles vão morrer. E olhe para mim, existe um momento na nossa vida, irmão, que o Senhor nos olha e nos tira esse paletó, essa gravata, e nos veste com uma camisa preta, escrito treinamento de Deus.
E talvez se nessa noite nós começássemos a olhar com óleo espiritual dentro dessa igreja, muita gente que está sentada aqui estaria vestida de uma camiseta escrito: estou sendo treinado. E quando Deus te veste com uma camiseta de treinamento, meu irmão, você pode ser o Shekinah de Jeová, que você vai ter que passar pelo treinamento de Deus. E esses discípulos aqui estão com essa camiseta. Eles entraram no deserto para ser treinado. Vou repetir, eles entraram no deserto para passar por treinamento. Olhe para mim, quando um crente é levado por Deus para o deserto, só tem uma maneira: é para ser treinado por Deus. Quando o crente começa a passar por alguma dificuldade em sua vida, só tem um jeito de a gente entender e dar glória: a gente entende que é Deus nos treinando. É Deus colocando a camiseta de treinamento e dizendo: rapaz, moça, agora começou o momento de eu começar a te treinar. E o treinamento não acontece no palácio, o treinamento não acontece em Jerusalém, o treinamento acontece no deserto. É no meio da lágrima, é no meio do choro, é no meio da dificuldade que o treinamento de Deus começa a acontecer. E quando Deus aciona isso na sua vida, meu irmão, segura o pé e vai dando glória. Vestiram de uma camiseta de treinamento, estão no meio do deserto, e o Senhor chega para eles e põe um problema na mão deles. Um problema meio grande. Porque quando você for levado para o deserto, irmão, entenda isso. É a primeira profecia que eu vou lançar na sua vida. E se você for esperto, você vai entender o que Deus está conversando com você. Quando o Senhor te levar para o deserto, você não está isento de passar por problemas e nem está isento de passar por dificuldades. Mas quando você for levado por Deus para o deserto, você vai estar e vai receber orientação divina para enfrentar todo e qualquer tipo de problema. É no deserto que nós aprendemos a lidar com as piores situações da nossa vida. É no deserto que nós aprendemos a lidar com as piores circunstâncias que poderiam surgir. É no deserto que nós aprendemos a lidar com elas. E você sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está olhando e perguntando: como é que nós vamos resolver isso? Você consegue entender o próprio Jesus fazendo essa pergunta? E tem hora na nossa vida que é desse jeito, irmão. Nós estamos passando uma luta lascada, e Deus olha para a gente e olha para mim e fala: e como é que você vai resolver isso? Tem hora que eu estou passando por tanta dificuldade, e quando eu olho para entrar em oração, vem uma voz dizendo: como que vai ser agora? Como é que você vai resolver isso? E você sabe o que acontece aqui? Não é que os discípulos não estão entendendo, eles são muito inteligentes. E a pergunta de Jesus é muito pedagógica. Porque Jesus está olhando para eles, Jesus está fazendo uma pergunta que vai mexer com a alma deles. Eu vou começar a pregar agora para você entender que às vezes quando nós estamos no deserto, nós começamos a olhar para tanta coisa e esquecemos de olhar para Jesus. Porque quando Jesus lança a pergunta, eles começam a olhar e alguém começa a dizer: mas nós estamos no deserto. Outro começa a gritar: não tem padeiro no deserto. Outro começa a dizer: não tem padaria no deserto. Outro começa a gritar ali: não tem como nós fazer nada no deserto. E olhe para mim, quando você for levado por Deus para o deserto, não olhe para o lugar que você está, porque Deus nunca precisou do lugar, da cidade, do estado, da nação para te abençoar, mas Deus se utiliza de você para se tornar uma bênção aonde você pôr as plantas dos teus pés. Eu vou lançar a segunda profecia. Quem é esperto já levantou a mão para dar glória. Deus está dizendo para você: eu te trouxe aqui para ter uma conversa, para você saber que eu vou te abençoar aonde está a planta dos teus pés.
Pastor, o que você está pregando? Eu estou pregando, irmão, que quando o negócio começa a apertar, a gente pensa em mudar de cidade. Quando o negócio começa a apertar, a gente começa a pensar em mudar de país. E quando eu olho para Abraão, Deus está olhando para Abraão e falando assim: Abraão, vou te levar para uma terra. E Abraão fala: eu estou aqui, Senhor. Então vai, Abraão. E Abraão começa a andar. E quando você lê no texto de Gênesis, Abraão está em Canaã. A Canaã que Abraão está não é a Canaã que Israel vai conquistar lá na frente. A Canaã que Abraão está colocando o pé e que Deus está dando para Abraão é uma Canaã amaldiçoada, é uma Canaã infrutífera. Mas Abraão entendeu uma coisa que nós temos que entender nessa noite: aonde eu pôr as plantas dos meus pés, o Senhor está ali. Você dá uma glória a Deus meio engasgado, né, irmão? Vou te explicar. O Senhor não precisa do seu patrão para te abençoar. O Senhor não precisa do seu médico para te dar alguma coisa. Deus não precisa de nada. Ele só precisa de um coração voltado que quer ser abençoado. Ele só precisa de alguém disposto a tomar as bênçãos de Deus que já estão liberadas sobre a tua vida. Ele só precisa de alguém que queira ser abençoado. E o Senhor olha para mim e fala assim: Senhor, como é que nós vamos resolver isso? E eu olho para Deus e falo: não sei. O que Jesus está fazendo para eles, a conversa que Jesus está tendo com eles, é uma conversa de ensino. Porque Jesus está dizendo: e agora, como é que vão resolver? Jesus quer que alguém grite dizendo assim: eu não posso, mas o Senhor pode. Você sabe quando isso acontece na minha e na sua vida? Quando nós estamos assim, irmão, e a gente olha para um lado e não tem jeito de resolver nada. A gente corre para fulano e liga e não tem jeito de ter mudança ali. A gente liga para o ciclano e fala: não tem como? Eles não têm. É nessa hora que o Senhor está olhando e perguntando: como é que você vai resolver? Deus está lá de cima olhando para nós e perguntando: como vai resolver? E Ele quer que alguém diga: Senhor, eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Deus, eu não posso entrar, mas o Senhor pode. Deus, eu não posso tocar, mas o Senhor pode. Porque todas as coisas estão debaixo das tuas mãos. Deus está procurando alguém nessa noite que está se perguntando, que se você olha para a esquerda não tem saída, que você olha para a direita e não tem saída, você olha para frente e não tem. Deus está olhando para você nessa noite, está olhando e está dizendo: chegou a hora de você se tocar e entender que já não tem jeito na terra, mas existe um céu que se manifesta ao seu favor. Ainda existe um céu que está preparado para te responder. Ainda existe um céu que está pronto para te dar vitória. Ainda existe um Deus que está te olhando. A pergunta de Deus é só para a gente se tocar. Porque às vezes, se Deus não perguntar, a gente não se toca. A gente é bom demais, a gente é poderoso demais, a gente faz, a gente acontece e o negócio rompe. Mas chega uma hora que Deus te leva para o deserto para você ver que você não pode nada. Deus te leva para o deserto para você entender que você não é nada, que você é pó, que você é barro. Deus te leva para o deserto para você entender que quem te levou foi Ele, e você está ali só para você olhar em volta e perceber que nada e ninguém pode resolver o seu problema. Deus te levou no meio dessa luta e Ele está dizendo: ei mulher, é para você olhar mesmo para o lado, é para você chorar mesmo, é para você bater no peito mesmo, é para você gritar mesmo: eu não posso. Deus te levou para o deserto para você entender que você não pode, que você não consegue. Deus não te levou para o deserto, irmão, para você viver uma vida de uma fé enxaguada. Porque crente, irmão, que não gosta de orar, que não gosta de jejuar, não é levado por Deus para o deserto, não. É o diabo que empurra ele.
Crente que ora, crente que jejua, crente que está atenado no céu, crente que está ligado nas estrelas, está ligado lá em cima, que ele anda até assustado, e ele vem para o culto, sentindo, é esse crente que Deus pega ele, e põe ele no deserto, e ele começa a ser treinado por Deus, e ele começa a entender que ele não é nada, ele começa a entender que ele não pode nada, e ele começa a entender que quem conduziu ele é que vai dar a resposta que ele precisa. Agora, quantas pessoas são empurradas pelo diabo a viver a tribulação e acha que está sendo provado por Deus? Gente que ora para casar, mas não tem a resposta de Deus em casa, e começa a viver uma vida infeliz, começa a dizer: eu estou no deserto. Tu está no deserto? Não, irmão, você está na desobediência, desobedeceu a Deus, agora vai pagar. Um dia uma irmã ligou para mim e falou: pastor, falei, Deus falou o quê, irmão? Deus falou nada. Então eu falei: então espera Deus falar. No outro dia ela estava lá no cartório, ensinando. Passou 3 meses, o homem começou, irmão, virou cão, virou o diabo. Eu ia para a igreja e ela veio de novo no meu gabinete e disse: pastor, não é de Deus. Falei: vem cá, irmã, deixa eu falar bem assim, a senhora entendeu um negócio? No dia que a senhora entrou naquele cartorinho, só sabe? Sim. No dia que você pegou aquela caneta, só sabe? Sei. No dia que você sentou e assinou aquele papel, sabe? Sei. O anjo disse amém, virou de Deus. Pai, chica. Deus está dizendo: agora a senhora vai orar, agora a senhora vai começar a orar. E essa mulher começou, irmão, a ir para o ciclo de oração, estava lá, ia para o culto de oração, estava lá, ia para o culto de doutrina, ela estava lá. E pensa uma mulher que ficou crente, e ela ia chorando, chorando, chorando. Passou 6 meses, eu estou no culto e o homem aceita Jesus. Passou mais alguns meses, na realidade passou 1 ano. Você pensa o que Jesus fez na vida dele? Jesus entrou com um tsunami, fez um homem, irmão, pensa um homem que ficou bom, virou diácono da igreja. Aí você encontra tanta gente na igreja que está passando por tanta tribulação e acha: estou na prova, estou na prova. Está na prova não. É gente que vende o que não é para vender, que compra o que não é para comprar, e começa a colocar em Deus a culpa. E Deus está dizendo: ei, peraí, vamos separar as águas, porque provação é um negócio, tribulação é outro. Deus está conversando com alguém aqui: bora separar o negócio. Porque eles estão no deserto é para ser treinado. Eles estão ali para passar por treinamento. E quando eles entenderam que eles não podiam nada, chega um doido, preocupado com tanto de gente. E ele olha e diz assim: Senhor, é muita gente. Você sabe o que é interessante? É que só se preocupa com o número de pessoas quem tem um pouco. Quem não tem nada não se preocupa. Se você fizer uma festa de aniversário para 30 pessoas, se você preparar comida para 30 pessoas, se entrar 100 na sua festa de aniversário, você fica preocupado. Você começa a entrar na geladeira, começa a andar na cozinha, abrir a geladeira e começa: meu Deus do céu, como é que eu vou dar comida para tanta gente? Porque o que eu tenho é pouco. E você sabe o que o Senhor disse para mim? No deserto, Deus está treinando pessoas que administram coisas pequenas. Você sabe por quê? Porque tem um doido lá no meio, que tem um pouquinho que guardou, um pouquinho que administrou, um pouquinho que zelou, um pouquinho que deixou guardado. Deus começa a provar crente no meio do deserto, irmão. E deserto é lugar de administrar coisas pequenas. Deserto é lugar de administrar ministérios pequenos. Deserto é lugar de administrar chamadas pequenas. No deserto é lugar de administrar empresa pequena. É no deserto que nós começamos a entender que a administração tem sim um método, e é com Jesus Cristo.
Porque Deus nunca usou desocupado, viu? Jesus olhou para alguém que tem um pouquinho, e tem, sabe por quê? Porque soube administrar, soube guardar, soube cuidar. E às vezes a gente acha que para Deus usar tem que ter muito. Não. Para Deus usar só tem que ter uma coisa: equilíbrio, domínio. Para Deus usar só precisa dominar. Alguém que está no meio do deserto, mas está cuidando do pouco. Alguém que está no meio do deserto, que está zelando do pouco. Alguém que está no meio do deserto, mas está zelando daquilo que é pouquinho, mas ele está guardando. Eu vim pregar para alguém nessa noite, e a conversa de Deus com você é: até aqui você tem pouco, continue zelando do pouco, não despreze o pouco, agradeça pelo pouco, continue manejando o pouco, porque através disso eu vou fazer grandes coisas. Deus está olhando para alguém que entrou nessa quinta-feira da vitória, sem saber o que fazer, porque o que você tem é pouco, e o Senhor está dizendo: pode deixar guardado aí, pode deixar do esquema aí, deixa aí, porque eu vou usar. Alguém levanta, fala Jesus, chega bem no ouvido de Jesus, sabe? Você sabe que é aquela vergonha quando a gente tem pouco, chega bem no ouvido dele e fala: Jesus, eu tenho um pouquinho de pão aqui, eu tenho um pouquinho de pão, eu tenho um pouquinho de peixe aqui. Aí Jesus, irmão, ele é muito especial, porque quando ele ouve que alguém tem um pouquinho, ele começa a colocar todo mundo sentado para olhar o pouquinho que ele tem. Chega uma etapa na sua vida que todo mundo vê o quanto você tem, quanto você é pouco, quanto você é pequeno, quando o que você tem não tem nada. Chega uma época na sua vida, irmão, que o Senhor começa a colocar as pessoas para olhar para você e ver assim: ixi, olha lá, canta nada, olha, não advoga nada, olha, não administra nada. Tem uma hora que o Senhor coloca todo mundo sentado e todo mundo começa a ver o quão pouco é o que nós temos, o quão pouco é o que está na nossa mão. E o interessante é que Jesus não pega, Jesus coloca o povo para sentar, para o povo ver o pouco que tem. E pouco para Deus nunca foi problema. Problema é alguém que tem muito e não quer distribuir. Problema é alguém que não tem nada e zomba de quem tem. Quem tem pouco e está disposto a ser usado, se prepare, porque Deus vai usar. Eu estou imbuído de uma autoridade para profetizar algo sobre a sua vida. Quem é esperto já levanta a mão para receber. Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para você aprender a usar o pouco que eu te dei, a não negligenciar no pouco, a tomar posse desse pouco, porque é através do pouco que eu faço muito. É barabaia, andelebre ou saia. Aí alguém olha e fala: Jesus, e Jesus põe o povo tudo para sentar para ver o pouco, irmão. Irmão, e quando isso acontece na nossa vida, é uma tristeza, porque todo mundo começa a ver. Quando está escondido é pouco, mas está escondido. Mas na hora que o pouco se torna zombaria e disse-me-disse na boca de muitos, a gente se preocupa. E eu vou te dizer um negócio: quem quer ser usado por Deus, ou quem quer ter alguma coisa de Deus, seja o que for, se você quer viver milagre de Deus, você não pode se preocupar com o que os outros vão dizer, porque você tem que estar preparado com um disse-me-disse. Porque na hora que Deus abrir aquela porta, alguém vai dizer: será que foi Deus mesmo? Porque na hora que Deus te abençoar, alguém vai dizer: será que não está acreditando? Ele não merecia isso. Irmão, não pode ficar. Porque tem uns irmãos no meio da igreja que eles é meio assim, sabe? Não pode falar nada que já começa a chorar, pode falar nada que já desanima, quer desviar da igreja. Deus está conversando com você mesmo. Deus te achou hoje aqui. Jesus olhou, e alguém chega e fala assim: eu tenho um pouquinho aqui. Senta. Faça assim. Faça assim. Pegue seu dedo e faça assim.
Levanta bem alto. Você quer profético, tem irmão que não faz, fica emburrado, né? Não tô nem não. É Jesus que está mandando, faz assim. Diga assim: o que eu tenho? Irmão, expulsa nem gripe de jeito. Diga: o que eu tenho é pouco na minha mão, mas na mão dele é muito. Olhe para mim. Vai chegar uma hora que aquilo que você administrou no deserto, que era pouco, vai vir para as mãos dele. Vai chegar uma hora que aquela labuta que você teve, aquela dificuldade que você enfrentou, o sol quente que bateu no teu rosto, a dificuldade que você estava enfrentando, vai passar para a mão dele. Quando chegar na hora em que Deus olhar para você e dizer: passa para minha mão, você vai aprender como é que faz o negócio acontecer. Na sua mão é pouco, mas é para você aprender mesmo. Na sua mão é pouco, mas é para você ver como é que faz mesmo. Porque chega uma hora que Jesus bate no ombro e diz: agora põe na minha mão, passa aqui. Chega um momento em que ele olha e diz: pode entregar. Sabe, naquela caminhada da gente servindo a Deus, a gente vindo para a igreja, a gente dando glória, e a gente ora e parece que não acontece nada. É Jesus dizendo: vai administrando um pouco. Aquela hora que a gente ora e a gente fala: agora vai acontecer, e não acontece nada. Jesus olhando e dizendo: administra um pouco, você pode ficar, é seu, vai cuidando aí, Mas chega um momento em que Jesus para a multidão, todo mundo olha para a gente, vê o pouco que a gente tem, e Jesus diz: agora passa para a minha mão, coloca aqui, que eu vou te ensinar como é que faz para ter milagre no deserto, que eu vou te ensinar como é que faz para viver coisas sobrenatural no deserto. Eu vou te ensinar agora como se utiliza de viver milagre no meio dessa prova. É nesse momento que Jesus olha para a gente pega o pouquinho e põe na mão dele. E quando a gente põe na mão dele, a gente espera algo tão grande. A gente espera, sabe, irmão, um raio de fogo, um terra de mistério, e não acontece nada disso. Quando vai para a mão dele, ele só levanta para cima e ele agradece. Você deu glória sem entender, você deu glória por fé. O Senhor está dizendo: o segredo para viver milagres no deserto é agradecer pelo pouco no meio dele. Pare de reclamar da situação que você está vivendo. Pare de reclamar da situação que você está enfrentando. Pare de dizer que Deus não é com você. Pare de dizer que Deus não está com você, que Deus te esqueceu. A aula de Jesus naquele curso que ele estava dando para os discípulos dele é: através do pouco agradeça, porque antes de viver coisas extraordinárias, a gente tem que agradecer pelo pouquinho que tem, sim. Tem que dar glória pelo pouquinho que vivemos, sim, porque através disso iremos viver coisas grandes. Mas primeiro agradeça pelo pouco, dê glória pelo pouco, pule pelo pouco, faça culto de ação de graça pelo pouco. E é difícil agradecer pelo pouco, porque ainda, além de estarmos no deserto, Jesus quer que a gente agradece. Porque além de estarmos passando por uma luta lascada, Jesus quer que a gente sorri e dá glória. Jesus colocou ele sentado e falou: senta aí que eu vou ensinar como é que faz milagre no meio do deserto. E alguém está olhando e está dizendo assim: como é que vai ser? Será que vai ser que nem foi com... Como é que vai ser esse negócio aqui? Como é que vai ser o mistério? E Jesus faz algo tão simples, só levantar a mão com pão e dizer: Pai, eu te dou graça. Eu aprendo com Axa, a filha de Caleb. Caleb olhou para ela e falou: filha, eu vou te dar umas terras. Ela sai. Quando ela chega na terra que o pai deu, é uma terra infrutífera, mas é terra. Ela olha e diz: não tem fonte de água, não tem nada aqui. Mas ela não reclama pela terra, ela não lamenta. Você sabe o que ela vai fazer?
Ela vai sair da terra, montar no jumento, vai para a porta da casa do pai dela e vai dizer: pai, obrigado pelaquela terra. É pouca, é terra seca, mas obrigado por ela. Só porque eu quero terra com fonte de água. Eu quero fonte de água. O pai dela olha para ela e fala: então estou te dar fonte de água. E eu aprendo com ela que antes de vivermos coisas extraordinárias em Deus, nós temos que primeiro agradecer pelo pouco que nós temos, pelo pouco que estamos vivendo. Dá graça pela luta, sim. Dá glória pela dificuldade, sim. Porque chegará um momento em que algo sobrenatural vai acontecer. Chegará uma hora em que o céu vai entrar em resposta, que a terra vai tremer, a glória vai descer e Deus irá se manifestar. Orai, Oseia, Labaraia, Gemina. Aquela irmã ali, ó, faça assim com a mão mesmo. Senhora que olhou para trás, fica de pé. É mais de essa aí, é Camandarahai. Espere mais um pouco, porque eu estou cuidando de tudo. Eu hoje pego nas tuas mãos. Eu vi quando tu derramastes as lágrimas, preocupada. Eu digo: eu sou providência, sai de Camanácia. Eu sou resposta. Meu nome é Jeová. Que dia que eu te abandonei? Digo nunca. Sempre estou contigo. Falo contigo hoje para tu saber que eu estou contigo nesse negócio. De Comaná. Tu precisava de uma resposta. Eu falo agora. Estou contigo, maneja esse negócio. Ela é para a sede Candarai. Eu estou te guardando, porque chegará o tempo em que tu viverá coisas extraordinárias. Chegará a hora em que tu fará o culto de ação de graça dentro da tua casa. Tu está aqui hoje, mas o teu coração está lá. Digo, estou pisando hoje lá para te dar vitória. Só espere, diz a boca de Deus. Olhe para mim. Nas mãos de Jesus Ele só ensina como é que faz. Nas mãos de Jesus Ele só ensina como é que faz. Ele só ensina. Eu te agradeço. Mas é na mão daquele que entregou que Ele coloca de volta e fala: agora viva milagre. Jesus agradece, coloca os pães e os peixes nas mãos dele. Quando Ele pega, ele começa a ver um milagre extraordinário, porque ele começa a dar pão, e o pão começa a ter para mais de 4.000 homens. Então, se é só 4.000 homens, imagina o quanto de mulher e menino. 15.000 pessoas, 14.000. Que 7 pão vai fazer coisas extraordinárias. E isso tem um segredo, a chave da sua vitória. Agradeça pelo pouco. Dê glória pelo pouco. Fale em línguas mesmo quando tiver pouco. Canta quando tiver pouco. Vai dando o seu culto mesmo com pouco. Por quê, pastor? Porque eu saí lá da minha cidade para dizer para você que agradecer ainda gera resposta, que prestar culto ainda gera milagre, que o céu ainda olha para aqueles que agradecem. Ela é baraçai de Manarácia. Que o céu ainda olha para aquele que chora, dizendo: tu és bom. Mesmo eu passando por isso, Deus está olhando para você, e a conversa de Deus é: agradeça. Se coloque de pé. Eu vou orar por você agora. Eu sei que você veio nessa quinta-feira, quinta da vitória, para receber sua vitória. E aquela moça ali, com a máscara rosa, faz assim com as mãos. O Espírito de Deus te ajuda. E olha para você e fala assim: diga para minha serva agora, que eu pego ela nas minhas mãos, eu enxugo as lágrimas dela, e diga para ela que eu vou levantar ela como coluna,
E coluna sofre, coluna aguenta peso, coluna aguenta abalo. Deus está dizendo: tu está aqui hoje, só o caco, mas tu veio para ouvir a minha voz. E eu falo contigo dizendo: levanta a tua cabeça, porque em pouco tempo eu vou te surpreender. O diabo queria te matar, ele disse que a cova estava aberta, mas o anjo de Deus desceu lá dentro daquele quarto, e o anjo de Deus levantou a bandeira da vitória, dizendo: não morre, porque há depósito de oração com o nome dela. Olha para mim, diz o Espírito de Deus, que eu mudarei a tua história. Senhor, eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor falou conosco. Cobre cada um que está aqui com teu sangue, leve em paz para casa, Jesus. E como a palavra foi ministrada, que eles aprendam e entendam que agradecer ainda gera resposta, que agradecer ainda gera milagre, que agradecer ainda gera mudança. Jesus, eu te dou graça agora, no nome de Jesus, e abençoo cada um em nome de Jesus.